Bom, começando, né, a aula de hoje, só lembrando que na aula anterior a gente viu foi sobre os símbolos de Legendre, certo? Vimos lá alguns exemplos, tudo. Vocês viram que não é um método assim tão, como vou dizer, computacionalmente falando, ele não é tão complexo, né? Ele tem uma certa rotina pré-determinada para você descobrir quando que equação, uma equação diofantina desse tipo, né, x ao quadrado congruente a módulo p, por exemplo, quando que ela tem ou não uma solução. É basicamente para isso que serve os símbolos de Legendre, certo? E então, nessa aula, a gente vai só ampliar um pouco essa discussão e ver mais alguns exemplos, né? A princípio eu não ia falar a respeito, mas eu acho que ajuda até talvez a melhorar um pouco a compreensão da ferramenta vista na aula anterior, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os símbolos de Jacob. Não chega a ser uma coisa necessariamente algo novo em relação ao que foi visto anterior, né? Esse símbolo de Jacob, ele basicamente é uma generalização do símbolo de Legendre, né? É uma generalização no sentido de que, por exemplo, vou colocar aqui a definição dele, acho que vai ficar mais claro. A definição. Né? Então a gente vai considerar, por exemplo, um número A inteiro, né, inteiro positivo. Consertar esse Z aqui, né? Certo? Inteiro positivo. Que seja relativamente primo, né? Com o número N. Então, colocar aqui N e sua decomposição prima, né? Tipo P1 elevado a alfa 1, P2 elevado a alfa 2 e assim, né? Independente aí da quantidade de termos que ele vai ter. Digamos PT elevado a alfa T, certo? Onde eu falei, né, que A e N são primos entre si, ou seja, o máximo divisor comum entre A e N é igual a 1. Tá? Então, o que a gente define como símbolo de Legendre, e normalmente os livros usam a mesma notação do símbolo de Jacob, porém aqui eu vou utilizar a notação um pouco diferente, né? É o seguinte, que em vez de usar parênteses eu vou usar esses colchetes, né? Então, por exemplo, o símbolo de Jacob A sobre N, né, vai ser igual simplesmente ao produto dos símbolos de Legendre A sobre... N é decomposto dessa forma em fatores primos, né? Então aqui vai ser A sobre P1 elevado a alfa 1 multiplicado por símbolo de Legendre A sobre P2 elevado a alfa 2, né? E assim até chegar no pésimo termo A sobre PT elevado a alfa T. Certo? Então, esse é o link que existe entre o símbolo de Jacob e o símbolo de Legendre. Tá? Então, quando você vê esse símbolo, lá na lista eu até coloquei acho que uns 2 exercícios sobre isso. Quando você vê esse símbolo aqui, né, A sobre N, ele indica o símbolo de Jacob, que está relacionado ao símbolo de Legendre através desse produto aqui. Ok? Então, tá, mas como eu ia dizendo, né, qual é a ideia por trás, né, do símbolo de Jacob? O que ele acrescenta? Né? É que a gente viu na aula anterior que o símbolo de Legendre, A sobre N, né, só cabe toda aquela discussão que a gente fez na aula anterior quando N for primo. Tá? E aqui não, eu estou considerando o N qualquer número inteiro positivo, né?
Aí por que existe essa relação entre o símbolo de Jacob e de Legendre? Porque qualquer número inteiro ele é composto por números primos, é formado por números primos nessa maneira aqui, como a gente já viu, né? Desde que estudamos isso desde do primeiro curso de teoria dos números. Tá? Então, generaliza a ideia do símbolo de Legendre, né? E ainda por cima, ele pode ser utilizado não para obter resultados necessariamente novos, né? Tanto que essa teoria ela é mais utilizada em testes de primalidade mais avançados e tudo mais, tá? Mas ele serve como uma forma da gente avaliar um símbolo de Legendre. Eu vou mostrar como que a gente pode desenvolver aqui um exemplo, né, daqui a pouco, calculando, né, um símbolo de Legendre, e no meio do cálculo algumas propriedades que a gente vai ver aqui do símbolo de Jacob ajudam muito, né, a gente a continuar o cálculo e chegar, né, no valor, se vai ser 1, 0 ou menos 1. Tá? Então, deixa eu ver o que mais posso acrescentar antes de continuar. Tá, mostrei que é uma generalização, né? Tem um outro ponto também que vale a pena mencionar, né? É que apesar dele ser uma generalização do símbolo de Legendre, né? Pode acontecer, por exemplo, de um símbolo de Jacob A sobre N, deixa eu colocar aqui com notação correta, né? Ser igual a 1, por exemplo, né? E mesmo assim, esse A aqui não ser um resíduo quadrático módulo N. Tá? Ao contrário do que acontece lá com o símbolo de Legendre. Ok? Então tem esses probleminhas aí, né, envolvendo essa situação. Né? E quando a gente vê problemas assim, deixa eu só colocar mais um aqui. E quando a gente vê problemas desse tipo, né, fica a pergunta assim, mas se não é para definir se A é se não dá para definir só utilizando o símbolo de Jacob se A é ou não um resíduo quadrático módulo N, né? Então, para que serve, né? Então, como eu disse, ele não é para você chegar no resultado, mas ele te fornece ferramentas que vão te auxiliar a chegar no resultado, tá? Então, é como uma espécie de avaliação mesmo que surge, né, como um critério de avaliação do símbolo de Legendre. Tá? Isso aí vai ficar mais claro quando a gente desenvolver aqui alguns resultados. Né? Então, por exemplo, né, vamos ver se eu posso calcular aqui um exemplo. Não, fazer assim. Antes de citar algumas propriedades, vamos ver como funciona. É até bom porque serve como uma forma de trabalhar um pouco mais, né, as ferramentas lá dos símbolos de Legendre. Né? Vamos calcular aqui o símbolo de Jacob, 2 dividido aqui por 539, né? Opa. E ver o que isso nos sugere, né? Vamos calcular esse daqui e também esse outro exemplo aqui, digamos questão A e B, né? Símbolo de Jacob, 144 sobre 385. Tá? Então, primeiro, né? Esse primeiro símbolo de Jacob aqui, 2 sobre 539. Vejam um detalhe, né? 539 não é primo, tá? Se ele fosse primo, você poderia escrever símbolo de Jacob com essa mesma notação, né? Porém, quando a gente tem esse denominador primo, o símbolo de Jacob nada mais é do que o símbolo de Legendre, né? E você aplica aquelas mesmas propriedades que a gente já viu anteriormente, tá? Então nada impede
desse número aqui, ó, não há uma restrição quanto ao fato dele poder ou não ser primo. Ele pode ser primo. Tá? Acontece que se ele for primo, a gente já tem as ferramentas para resolver. Se ele não for, é as que a gente vai tentar mostrar aqui, né, como funciona. Tá? Então, no caso, 239 não é primo. Né? Na verdade, acho que ele é... Deixa eu ver, 5 mais 9... 14, 14 menos 3 dá 11. Né? Então ele é dividido por 11. Né? Então fica aqui, ó, 539 dividido por 11. Deixa eu ver, não dá 5, dá 4. Né? 44. 53 menos 44 dá quanto? Dá 9, né? E aqui divide por 9, então dá 9 de novo. Então dá 49. Né? Ou seja, eu posso reescrever isso bem assim, ó. 2 dividido por 49 vezes 11, mas 49 a gente sabe que é 2 elevado, 7 elevado ao quadrado, né, multiplicado por 11. Ok? Então, eu estou fazendo basicamente o que nos permite a definição. Eu estou colocando esse n, eu estou decompondo esse n em seus fatores primos. Então aqui, ó, 539 decomposto em seus fatores primos, 7 e 9. Né? Então, agora, né, eu fiz essa decomposição em fatores primos, a gente consegue aplicar a definição aqui, ó. Né? Agora que o denominador, os denominadores envolvidos são primos, podemos relacionar o símbolo de Jacobi com os símbolos de Legendre. Né? Ou seja, de acordo com a definição, eu tenho A sobre N, é o símbolo de Legendre A sobre P1 elevado a alfa 1. No caso, vai ser assim, ó. O A é o 2, o P1 é o 7, né? E o alfa 1 que aparece aqui é o quadrado do 7. Então, ao quadrado. Multiplicado por A sobre P2. No caso, o A é o 2 e o P é o 11. Né? E aqui nem precisa colocar o alfa 2, porque o alfa 2 no caso é 1, né? Onde o 11 só aparece uma vez. Então aqui seria a potência 1. Não precisa colocar. Tá? E agora, transformamos então esse símbolo de Jacobi no produto de dois símbolos de Legendre. Né? E aí a gente já tem meios, né, de resolver isso. Por exemplo, quanto dá esse símbolo de Legendre 2 sobre 7? Ele dá 1, 0 ou menos 1? Né? Aí vamos calcular aqui, ó. 2 sobre 7. Né? Qual é a definição, gente, do 2 sobre 7? Símbolo de Legendre 2 sobre 7. O que eu posso fazer aí? Alguém lembra? Definição de símbolo de Legendre. Não? Isso aqui, ó, nada mais é... Como é que eu posso colocar? Vou colocar em forma de congruência. 2 sobre 7 é congruente, né, a 2, né, elevado a 7 menos 1 sobre 2. Né? Isso, módulo denominador, né, módulo 7. Tá? Ou seja, colocando aqui na frente, tem o símbolo de Legendre 2 sobre 7, é congruente a 2 elevado a 7 menos 1 é 6, 6 sobre 2 dá 3. Né? Ou seja, 2 elevado ao cubo é 8. 8, por sua vez, é congruente a 1 módulo 7. Certo? Então significa que o símbolo de Legendre 2 sobre 7 dá 1. Né? Então aqui a gente vai ter simplesmente 1 elevado ao quadrado. Multiplicado por quanto? Pelo símbolo de Legendre 2 sobre 11. 2 sobre 11. Isso aqui, pela definição, o símbolo de Legendre 2 sobre 11 é congruente a 2 elevado a 11 menos 1 sobre 2,
módulo 11. Né? Ou seja, símbolo de Legendre 2 sobre 11 é congruente a 11 menos 1, 10. 10 sobre 2 dá 5. Então, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, gente, é 32. Né? Então, 32 é congruente a menos 1 módulo 11. Né? Por quê? Porque quando eu somo 1 em ambos os lados, eu vou ter que 33 é congruente a 0 módulo 11. Né? O que de fato é verdade, porque o 11 divide o 33, né? Deixando o resto 0. Ok? Então, 2 elevado a 5, né? Vou colocar aqui, é congruente a menos 1 módulo 11. Né? Ou seja, 1 ao quadrado, né, que é esse primeiro símbolo de Legendre que a gente resolveu, multiplicado pelo símbolo de Legendre 2 sobre 11, que é menos 1. Né? 1 ao quadrado é 1, multiplicado por menos 1 dá menos 1. Né? Então, essa primeira questão, né, o símbolo de Jacob 2 sobre 539 dá menos 1. Né? Vamos ver quanto fica o segundo cálculo aqui, o segundo exemplo, só para a gente comparar os resultados. 144 dividido por 385. Né? Então, a gente vai observar o que? O denominador. Né? O denominador é primo ou não é? Esse daqui, 385, ele é primo? Se não for, ele divide por quanto? E aí? Não? 385, ó, faz aqui. Oi? A gente vê como ele termina em 5, pelo menos por 5 ele é divisível, né? Então a gente já pode começar por aí, ó. 385 divide por 5, né? Dá quanto? Dá 85 por 17. Oi? 77? Acho que é isso mesmo, 77. 77 divide por 7, né? Que dá 11. E 11 divide por 11, que dá 1. Ou seja, a decomposição em fatores primos de 385 é 5, 7 e 11. Né? Então vamos usar isso. Então podemos escrever esse símbolo de Jacob como um produto de símbolos de Legendre da seguinte forma. Ó. 144 sobre 5, né? Símbolo de Legendre 144 sobre 5, multiplicado por 144 sobre 7, multiplicado por 144 sobre 11. Né? Agora, né, transformamos um problema de símbolo de Jacob em problema de símbolo de Legendre, onde a gente já sabe resolver. Certo? Quanto a essa transição, vocês já compreenderam como funciona, né? Para resolver, então, o símbolo de Jacob, é só você transformar em símbolo de Legendre, de acordo com a definição. Né? Aí aqui é onde a gente investiga, né, como fica essa questão. Por exemplo, fazer aqui, ó, vamos resolver cada um deles. Né? 144 sobre 5, né, símbolo de Legendre sobre 44 sobre 5, é congruente a quanto? Isso aqui dá para fazer só bater no olho, né? Mas vamos fazer o passo a passo para ver como é que fica. Então fica 144 elevado a 5 menos 1 dividido por 2, né? Módulo 5. Okay? Então aqui fica 144 sobre 5, né? Congruente a 5 menos 1 é 4, 4 sobre 2 dá 2. Então fica 144 ao quadrado, né? 144 ao quadrado, que é congruente a quanto módulo 5?
né? Então vamos ter que fazer. Ó, 144 ao quadrado. Vou dar uma maneira rápida de fazer. Será que dá? Deixa eu ver. Bom, faz assim, ó, 144 sozinho, né? Usar as propriedades de congruência que a gente já sabe. 144, eu vou até colocar aqui em cima para deixar anotado. 144 é congruente a quanto? Módulo 5. Né? Qual seria o resto aqui dessa divisão? Pode ser um resto negativo também, se for um número menor. E aí? Eu preciso somar ou subtrair ao 144 algum número que faça com que ele seja divisível por 5. Pode ser o 4, né? Mas como eu disse, se eu colocar menos 1, por exemplo, fica um número menor, já que eu vou precisar elevar ao quadrado, certo? Então pra gente é mais interessante. Mas assim, vamos fazer igual a colega sugeriu, vamos colocar o 4 só para ver como fica, né? Então, 144, de fato, é congruente, deixa resto 4 quando dividido por 5. Né? A gente representa isso dessa forma. E então, se a gente pegar isso aqui e elevar ao quadrado, né? Usando as propriedades que a gente já viu, né? de congruências, então eu tenho que 144 ao quadrado é congruente a 4 ao quadrado, que é 16, né? Que, por sua vez, é congruente a quanto módulo 5? É 1, né? Porque se eu passo 1 para esse lado aqui, passar 1 é um abuso de notação, né? Mas é basicamente isso que a gente está fazendo, certo? Se eu passo 1 para esse outro lado da equação de congruência, ele vai subtraindo, né? Aí eu estou dizendo que 15 é congruente a 0 módulo 5. De fato, 15, quando divide por 5, deixa resto 0. Tá? Então, 1 realmente é a solução dessa equação. Logo, 144 ao quadrado deixa resto 1 quando dividido por 5. Então isso aqui é congruente a 1 módulo 5. Tá? Ou seja, esse primeiro aqui, ó, dá 1. Primeiro símbolo de Legendre dá 1. Segundo, 144 sobre 7. Pela definição, 144 elevado 7 menos 1 sobre 2, módulo 7. Tá? Ou seja, repetindo aqui, né? Congruente. 7 menos 1 é 6. 6 sobre 2 dá 3. Então fica 144 ao cubo. Que, por sua vez, deixa resto quanto quando a gente divide por 5, né? Essa é a questão, tá? Aí é fácil, a gente volta para a nossa análise anterior, né? 144 a gente viu que é congruente a 4 módulo 5, tá? Ou, né, se preferir, não, vou deixar com 4 mesmo, né? Como eu disse, você pode colocar o menos 1, né, aqui também. Porque o menos 1 passaria para o outro lado somando, daria 145, que de fato é um múltiplo de 5. Né? Quando a gente pega o 145 e divide por 5, o resto da divisão é 0, a divisão exata. Tá? Mas vou deixar o 4 aqui, só porque a gente já iniciou com ele mesmo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema não. Né? Então, 144 ao cubo é congruente a 4 ao cubo. Né? 4 ao cubo é o que? É 16 ao quadrado, que dá 64, né? Isso. 64. Né? Que deixa qual o resto, né? Quando a gente divide por 5? Não, o 64 é par, né? E o 5 é ímpar. Né? Então não daria. Nossa, pra mim que era o 144. Ah, não, é esse aqui agora. Ó.
Né? O 64 ele... Aí sim é o menos 1. Né? Porque a gente precisa de um resto que seja 1, 0 ou menos 1. Né? Para o nosso caso aqui. Certo? Se eu quisesse falar de um resto estritamente positivo, aí seria o 4. Né? Aí faria 60, de fato é múltiplo de 5. Então o resto seria 4. Mas isso só estenderia a conta. A gente teria 4 congruente a quanto? Módulo 5. Aí veria o menos 1 aqui. Né? Dá nada. Só pulando um passo aí dos cálculos. Então, significa que o símbolo de Legendre 144 sobre 7 é menos 1. Tá? Então, gente, só para frisar, né, eu falei isso várias vezes na aula passada, mas só relembrando. O que significa quando dá menos 1? Né? Significa, significa que a equação diofantina quadrática x ao quadrado, congruente, no caso, a 144, né? Módulo 7, na verdade eu posso até inverter isso aqui. Congruente a 7, módulo 144. Né? O teorema da reciprocidade quadrática me garante que eu posso inverter isso. Né? Então significa que não há soluções naturais aqui para essa equação. Tá? Então x pertencente aos naturais não tem. Certo? Então só garante, esse menos 1 só garante que não há solução para essa equação diofantina aqui. Okay? O fato é que se fosse 1, aí garantiria que existe a solução. Ele não fala qual é a solução, mas fala se existe ou não. Tá? Então só para frisar aí o significado do que a gente está fazendo, não ficar só uma coisa mecânica. Né? E 144 sobre 11. Né? Então, pela definição, dá 144 elevado a 11 menos 1 sobre 2, módulo 11. Né? Então, fica 144 sobre 11, congruente a 11 menos 1 é 10, 10 sobre 2 dá 5. Então, fica 144 à quinta potência. Que é congruente a quanto módulo 5? Né? Vamos descobrir. A gente faz a mesma discussão anterior, né? Utilizando as propriedades das equações de congruência. Né? Ou seja, se 144, aqui para poder... Como é que eu facilito? Vamos deixar o congruente a 4 mesmo, módulo 5. Como eu disse, vai dar um pouco mais de trabalho, mas sai também. Né? Então, elevando a... Não, nem precisa elevar a quinta potência, porque olha só, fazer assim. Aqui ó, utilizando o primeiro resultado, 144 ao quadrado é congruente a 1, módulo 5. E também vimos que 144 ao cubo é congruente a menos 1, módulo 5. Tá? Temos já esses dois resultados. Né? Há uma propriedade lá das equações de congruência que diz que a gente pode multiplicar esses fatores, né? E fazer a congruência com o produto desses fatores, desses restos aqui, já que o módulo de ambos é o mesmo, que é 5. Tá? Então, 144 ao quadrado vezes 144 ao cubo fica 144 à quinta potência. Né? Congruente a 1 multiplicado por menos 1, menos 1. Módulo 5. Portanto, o que vem aqui é menos 1. Tá? Logo, símbolo de Legendre 144 sobre 11 dá menos 1. Né? Resumindo, símbolo de Jacobi 144 sobre 385 vai dar 1 multiplicado por menos 1 multiplicado por menos 1, que dá 1. Né?
significando então que existe uma equação de congruência do tipo x ao quadrado, que deixa resto 144 módulo 385. Então, de fato, existe um x que satisfaz essa equação de congruência, um x inteiro. Agora, qual aí já são outros 500, né? A gente tem que recorrer a outros métodos mais avançados para poder encontrar esse valor do x, é algo que a gente não vai ver nesse curso, tá? E assim encontrar se há um, se há mais de um ou não, e resolver a equação, se for o objetivo, né? Em muitos casos que vocês vão encontrar, principalmente na matemática pura, né, é a questão da existência ou não da solução de uma equação. Só isso aí já resolve muita coisa, né? Agora, quando é que é interessante saber, além da existência, saber qual é a solução? Aí quando você já trabalha com métodos numéricos, visando algum tipo de aplicação, né? Geralmente é nesses contextos que você vai ver essa abordagem, tá? Então olha só o que a gente achou, né? No primeiro. Professor, Sim. para a gente saber se o número que multiplica o módulo é ímpar ou par, se vai ser 1 ou menos 1, por exemplo, não basta analisar só o expoente ou não segue um padrão? Que multiplica o módulo? Qual que está multiplicando o módulo? Você fala. Eu falei, por exemplo, na questão do 1 e menos 1. Não dava para a gente já saber direto só olhando o expoente, não? Só olhando o expoente? Como assim? Isso, nessa última ali, do 144 por 11, por exemplo, que a Certo. gente teve que levar o 144 à quinta potência. Uhum. Não dava pra gente só observar pelo expoente e já definir que seria menos 1? Só pelo fato dele ser ímpar? Isso. Nesse caso aqui, por exemplo, 144 ao cubo, né? Então o 3 é ímpar e deu 1 como resto. Não foi? Então acho que isso aí não serve como um critério, não. O fato de ser ímpar não diz necessariamente que isso aqui vai ser menos 1, né? Como o resto. Tá? Beleza, obrigado. Nada. É interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas se não fosse esse contra-exemplo aqui, acho que eu não saberia te responder, né? Porque teria que pensar, né, no contra-exemplo ou então demonstrar o que você falou, né? Aí é uma boa pergunta, tá? Então, assim, isso que eu falei, né, quanto à existência ou não de solução, a discussão que eu fiz agora, é no caso se fosse um símbolo de Legendre, né, aqui e aqui. Aí estaria definido que o primeiro símbolo de Legendre ele significaria que a equação quadrática, né, de congruência ela não teria solução, porque deu menos 1. E o segundo, se fosse símbolo de Legendre, a gente já afirmaria de cara que tem solução, porque resultou em 1. Tá? Mas, por ser a gente está no contexto aí dos símbolos de Jacob, isso não é o suficiente para a gente responder, né? Se de fato, por exemplo, o 144 é de fato o resíduo quadrático 385, né? Por ser símbolo de Jacob, a gente não consegue responder isso de cara só porque a equação deu 1, só porque o resultado deu 1. Tá? Aí precisaria de outros métodos, né, para poder ir trabalhando e chegar nesse resultado, né? Então, deixa eu ver o que mais dá para acrescentar. Poderia até pensar no seguinte, ó. Colocar aqui observação. Como é que eu posso resumir o que eu falei?
melhor colocar observações. Separar em tópicos talvez seja melhor. 1. Vamos ver. Quando n é primo, então a gente vai ter, por exemplo, o símbolo de Jacobi A sobre n, ele coincide com o símbolo de Legendre A sobre n, tá? Quando ele é primo. Outra observação. Colocar, por exemplo, A sobre n, o símbolo de Legendre A sobre n, né, quando para todo n primo, nos informa sobre a existência de soluções, não, de solução pelo menos, né? Solução da equação x ao quadrado congruente a A módulo n. Certo? Como eu frisei, o símbolo de Legendre eles não dá essa informação quando a gente tem n primo, né? E o A e o n são primos entre si. Enfim, todas aquelas condições que foram impostas na aula anterior, né? Enquanto isso, o símbolo de Jacobi A sobre n, né? Isso para todo n inteiro, né? Ele não nos fornece essa informação. Vou colocar essa informação. Quando eu falo essa, é referente ao que eu escrevi anteriormente, né? Ok? Então, só para ficar claro mesmo esse detalhe, né? Outra coisa, uma anotação que eu utilizei aqui. Olha como eu escrevi, né, esse símbolo de Legendre. Deixa eu colocar ele aqui um pouco mais para o lado para dar um espaço aqui, um acréscimo. Aqui, né? Então, escrevendo dessa maneira, existe uma maneira mais simples, né, da gente representar esse produto, principalmente na hora que vocês estiverem desenvolvendo um produto que envolve muitos termos, né? Eu não sei se vocês conhecem essa notação, é a notação essa aqui vocês conhecem, né, do somatório, né? Quando você soma os termos de uma sequência. Porém, existe uma para o produto, que a gente usa um pi, um grandão assim, né, que é chamado de produtório, né? Então, como a gente está fazendo um produto desses termos, você pode representar isso com o seguinte símbolo. Deixa eu fazer um detalhe aqui. Vou colocar aqui é melhor. Pode representar isso da seguinte maneira, como o produtório, tipo um pi assim maiúsculo, né? Onde eu tenho termos i, por exemplo, variando de 1 até t, então eu represento assim, de i igual a 1 até t, né? Produtório de quê? De a sobre pi, né? Esse i é o que está variando, então eu vou ter p1 vezes p2 vezes p3 e por aí vai, né? Elevado a alfa i, tá? Então é uma outra maneira de denotar esse produto de uma forma mais econômica, né?
Então estou mencionando porque acho que pode ser que a gente utilize em algum resultado, né? Então, vamos ver. Ó, só para ilustrar essa segunda observação que eu fiz aqui, vamos colocar um exemplo. Vou mostrar aqui, por exemplo, temos aqui uma equação do tipo símbolo de Jacobi A sobre N, que é igual a 1, né? Sem que eu tenha x ao quadrado congruente a módulo n. Tá? Só para ilustrar aquela ideia ali, né? Então, por exemplo, considere esse a aqui igual a 2, né? Fazer assim, seja, né? Seja a igual a 2 e n igual a 55, né? Então, a gente vai ter o símbolo de Jacobi, 2 sobre 55. Né? Ou seja, 55 a gente sabe que é 11 vezes 5, né? Ou 5 vezes 11, tanto faz. Então, esse aqui pode ser escrito como 2 sobre 5 vezes 11. Né? Aplicando a definição, isso nada mais é do que o produto dos símbolos de Legendre, 2 sobre 5, multiplicado por 2 sobre 11. Né? E é fácil ver o seguinte, ó, por exemplo, 2 sobre 5, né, pela definição que ele é congruente a 2 elevado a 5 menos 1 sobre 2, módulo 5. Né? Então, fica 2 elevado, vou escrever aqui de novo, 2 sobre 5, congruente, fica 2 elevado a 4 sobre 2 dá 2, então fica 2 ao quadrado, né? Que por sua vez é congruente a menos 1 módulo 5. Tá? Pela mesma discussão que a gente já fez anteriormente. Se eu passo esse menos 1 aqui somando, eu vou ter 4 mais 1 dá 5, e o 5, quando divide por 5, deixa resto 0, né? Que é o que ficaria quando eu tirasse esse menos 1 daqui. Tá? Então, esse aqui dá menos 1. E o 2 sobre 11, né? Mesma coisa. Congruente a 2 elevado, 11 menos 1 sobre 2, módulo 11. Ou seja, né? Símbolo 2 sobre 11, congruente, aqui dá 5, né? Que é 11 menos 1 sobre 2 dá 5, então, né? 2 elevado a 2 elevado a 5 dá 32, né? 32. É isso mesmo? 2. Quanto dá isso aí? Isso aqui não dá 1 nem menos 1, né? 32. Se eu coloco menos 1 vai dar 33, né? Se eu coloco 1 vai dar 31. Ué. Daria 2 então? Não, é módulo 11. Não, eu estou fazendo errado. Né? Módulo 11 é 33, né? Seria 33 dividido por 11. Então tá certo. 2 elevado a 5 é 32, né? Então, ele é congruente a menos 1 módulo 11. É que eu estava olhando esse módulo 5 aqui e achei que seria aqui também. Aí não ia dar nem 1 nem menos 1 para a gente poder definir. Né? Então, resumindo, o que a gente tem? Ó?
o símbolo de Legendre 2 sobre 5 dá menos 1. E o 2 sobre 11 também dá menos 1. Né? E isso aqui dá quanto? Ó, dá menos 1 multiplicado por menos 1, que dá 1. Tá? Então, a princípio a gente seria tentado, né, a pensar o seguinte, que isso indicaria que a equação diofantina x ao quadrado seria congruente a 2 módulo 55, de fato teria uma solução porque deu 1. Né? Porém, fica aí aquela observação que eu disse acima. No caso do símbolo de Jacob, isso não necessariamente é verdade. Aí por quê? Porque se a gente tem... como é que eu vou dizer? Ó, isso significa... Ó, vou escrever aqui para ficar mais fácil. Portanto... Né? No primeiro caso nos diz o seguinte: x ao quadrado congruente a 2 módulo 5, né, não tem solução. É isso que indica o primeiro caso. Segundo caso, x ao quadrado congruente a 2 módulo 11, esqueci do 5. Também não tem solução. Né? Porque deu menos 1, então não tem solução. Né? Então, dessa forma, como elas não têm solução, vamos ver, eu poderia concluir sobre o caso inicial, né? 2 sobre 55. Isso aqui, ó, deveria indicar, ó, portanto, x ao quadrado não tem solução. Essa x ao quadrado congruente a 2 módulo 11 também não solução. Logo, a equação x ao quadrado congruente a 2 módulo 55 também não tem solução. Não tem solução. Tá? Então, se eu tenho essas duas equações que estão relacionadas com essa terceira, né? Se essas duas equações não têm solução, a terceira também não tem. Tá? E, no entanto, o resultado do símbolo de Jacob deu 1. E a gente estaria tentado a dizer que tem solução. Tá? Então, é só para mostrar mesmo essa disparidade, né, que acontece, como vou dizer, essa indução ao erro, né, que pode acontecer quando você utiliza o símbolo de Jacob sem ter em mente que ele não é um teste de solução igual o símbolo de Legendre. Tá? Então, pegar esse exemplo aqui mesmo só para ilustrar essa situação. Né? Então, temos aqui, vamos citar aqui algumas propriedades que podem ser utilizadas. Então, a primeira bom, vou colocar assim. A primeira diz o seguinte: parecido com o resultado lá relacionado ao símbolo de Legendre. Quando você tem o numerador menos 1, né, e o denominador um n qualquer, um n inteiro qualquer, isso aqui é igual a menos 1 elevado a n menos 1 dividido por 2. Tá? Então você nem precisa tentar relacionar com os símbolos de Legendre de acordo com a definição, basta aplicar essa propriedade. Tá?
Tem uma demonstração dela, tal, mas eu não vou fazer por conta da brevidade. Ela não é tão longa. Basicamente assim, você vai aplicar a definição, né, como está aqui. No lugar do A você vai colocar -1, né? E no lugar do N você vai colocar esse produto, né, da forma como está colocado aqui. Então, aí você colocaria -1 elevado à soma de todos essas potências aqui, né? Enfim, eu não vou fazer, ela não é tão complicada, mas é um pouco longa, certo? E um resultado que é mais relevante, né, diz o seguinte: sejam N e M inteiros ímpares positivos, né, tal que eles sejam primos entre si, né, ou seja, o máximo divisor comum entre eles é igual a 1, né? Então, pode afirmar que símbolo de Jacob N sobre M multiplicado pelo símbolo de Jacob M dividido por N, né, o inverso, tá? É igual a -1 elevado a M-1 sobre 2 vezes N-1 sobre 2. Né? É a versão que a gente tem do teorema da reciprocidade quadrática aplicado aos símbolos de Jacob. Né? Vocês podem ver que é a mesma estrutura, né, do resultado, certo? Inclusive, existe uma outra maneira de se escrever isso, né? Pode até colocar assim, ó, ou, por exemplo, símbolo N sobre M. Isso aqui é particularmente útil nos exercícios, né? Você pode escrever isso como -1 elevado a M-1 sobre 2 multiplicado por N-1 sobre 2 multiplicado pelo inverso daquele símbolo de Legendre, M sobre N. Tá? São duas formas que você pode utilizar e são excepcionalmente úteis na resolução de exercícios, né? Então, deixa eu ver como que a gente pode fazer. Tem um que, se eu não me engano, eu coloquei até como um resultado que eu coloquei como exercício na lista, não tenho certeza. Diz o seguinte, ó, símbolo de Jacob AB sobre N é igual a A sobre N multiplicado por B sobre N. Isso é claro, né, considerando que A, B e N são primos entre si, né? Então, MDC entre eles é 1. Né? E N é um inteiro ímpar positivo, né, como a gente vem considerando até então. Vou nem escrever isso. Né? Então, bom, ela está lá na lista, né? Eu coloquei como exercício, mas vou mostrar aqui para vocês, para ter uma ideia, até para desenvolver os outros também. Né? Como é que você demonstra isso? Bom, primeiro a gente vai admitir que o N pode ser composto por primos, né, daquela maneira que a gente já conhece. P1 alfa 1, P2 alfa 2, né, até um tésimo termo, PT alfa T. Né. Então, com isso, a gente tem que símbolo de Jacob AB sobre N, né, pela definição, pode ser escrito como esse produto de símbolos de Legendre, onde eu vou utilizar essa notação aqui só para vocês se acostumarem. Né? Em vez de representar o produto aberto assim, eu vou utilizar a notação do produtório. Então isso aqui vai dar o produtório de I igual a 1 até T, né? Do símbolo de Legendre AB sobre PI elevado a alfa I. Né?
Mas, que eu vou colocar isso... isso aqui ainda pode ser colocado da seguinte maneira, como um produtório de I igual a 1 até T, né? A sobre PI elevado a alfa I, né? E B sobre PI elevado a alfa I, né? Como que a gente pode afirmar esse resultado? Tem um resultado lá dos símbolos de Legendre que diz assim, ó, se eu tenho A sobre B elevado a N, sobre P, né, P', tá? Isso pode ser escrito como A sobre P multiplicado por B sobre P. Né? Foi uma das propriedades lá dos símbolos de Legendre que a gente utilizou. Tá? Como a gente está reduzindo o nosso problema de símbolos de Jacobi para símbolos de Legendre, eu posso aplicar essa propriedade. Foi justamente o que eu fiz aqui. Ok? Só para ficar claro aí de onde veio essa separação. Então, deixa eu apagar aqui. Bom, e no entanto, né, como esse produtório está se referindo a essa multiplicação, né, desses dois termos, a gente ainda pode escrever isso de uma maneira mais aberta, da seguinte forma. Assim, ó, AB sobre N, né, que é de onde tudo começou, né? Posso colocar como produtório de I igual a 1 até T A sobre PI elevado a alfa I, né, multiplicado pelo produtório desses números aqui. Né, a gente não perde nada em deixar claro do que está se tratando aqui, né, esses produtos. I igual a 1 até T, né, de B sobre PI alfa I. Né? Mas, o que é esse primeiro produtório aqui? E o que é esse segundo produtório? Né? Esse primeiro produtório nada mais é do que a definição de A sobre N. Né? Por quê? Porque aqui eu vou ter A sobre PI, né, elevado a alfa I depois... Desculpem, A sobre P1 elevado a alfa 1 multiplicado por A sobre P2 elevado a alfa 2. É tudo isso que essa notação aqui indica. Né? E isso nada mais é do que o símbolo de Jacobi A sobre N. E aqui, nada mais é do que o símbolo de Jacobi B sobre N. Né? Opa. Ou seja, isso aqui dá A sobre N multiplicado por B sobre N. Né? E assim termina a demonstração. Tá? Eu não lembro se eu coloquei isso aqui para vocês demonstrarem lá na lista, mas se for, é assim que se faz. Né? Não vou dizer assim, é assim que se faz por ser a única maneira, né? Mas é uma maneira interessante de você demonstrar. Né? Se você não está confortável com essa anotação do produtório, né, tudo bem, usa a anotação anterior que a gente tinha mostrado. Né? Abre esses produtos dessa maneira que vai sair do mesmo jeito. Né? Na verdade, eu até aconselho que façam por essa abordagem para ficar bem claro como que vocês estão utilizando a definição, né? E não apenas repetindo de forma mecânica o que eu fiz aqui com uma anotação que vocês até então não tinham visto. Okay? E tem um outro resultado, esse aqui seria o quarto. Né? É interessante vocês tentarem demonstrar todos eles. Que diz assim, que 2 sobre n ele é igual a menos 1 elevado a n ao quadrado menos 1 sobre 8. Né? Esse aqui eu também não vou fazer, mas é basicamente aplicando a definição, né? E em um determinado momento você vai fazer lá uma maneira, digamos assim, esperta, né? Onde, por exemplo, você tem os P1 vezes P2
né, por aí vai, você pode escrever isso como 1 menos, não, 1 menos não, 1 mais P1 menos 1, né? Você vê que vai subtrair 1 com menos 1, vai ficar P1 mesmo, né? Multiplicado por 1 mais, em vez do P2 você coloca 1 mais P2 menos 1, né? Que é a mesma coisa que P2 e assim vai, né? Na hora de você tentar fazer a demonstração, quando aparecer os P1 vezes P2 vezes PT, você coloca dessa forma, que vai ver que vai aparecer um padrão interessante. Tá? Fica uma dica aí de demonstração. Né? Então temos aí essas propriedades. Né? Então, como exemplo de aplicação delas, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver o que eu posso utilizar aqui. Se eu pedir assim para vocês, ó, avalie o símbolo de Legendre menos 1872 sobre 7411, tá? Onde, só um detalhe, né? Vou colocar aqui uma observação, 7411 é primo, tá? Então, só para poder ficar claro que a gente pode aplicar aquelas ferramentas lá que a gente já utilizou para poder fazer um cálculo desse tipo. Tá? Então, eu vou mostrar aqui que no decorrer do cálculo que a gente vai fazer, em um determinado momento vai ser interessante utilizar o símbolo de Jacobi para poder chegar a esse símbolo de Legendre, para saber se o resultado dele é 1 ou menos 1. Né? 0 não é, porque esses números aqui são primos entre si. Tá? Então, se é 1 ou menos 1. E assim, reforçando o que eu falei lá no começo, né? Que o símbolo de Legendre, qual é a grande utilidade dele mesmo? Né? É de aplicação o símbolo de Legendre não, de Jacobi, né? Ele serve mais como uma aplicação para a gente conseguir fazer uma avaliação melhor do símbolo de Legendre. Né? Então, primeiro, né, vamos ir resolvendo passo a passo, aplicando as propriedades vistas anteriormente. Né? Temos que calcular isso aqui, ó, 1872 sobre 7411. Né? Então, a gente já vê o seguinte, isso aqui é menos 1 multiplicado por 1872. Né? Então, podemos escrever como menos 1 sobre 7411 multiplicado por 1872 sobre 7411. Né? E quanto dá esse símbolo de Legendre aqui? Né? Aí, para poder responder isso, a gente dá uma olhada lá nas propriedades que eu passei na aula anterior, né? E tem uma delas que diz o seguinte. Vou ver aqui. Poxa, tá aí. Deixa eu apagar esse negócio. Quando eu vou fazer cálculos paralelos aqui no meio da conta, eu vou usar o vermelho, tá? Aqui, o menos 1 sobre 7411. Né? Tem uma propriedade que diz assim, sabendo que 7411 é P, a propriedade nos informa que menos 1 sobre P é congruente
menos 1 elevado a P menos 1 sobre 2. Né? Isso apenas, né, se somente se, o P for congruente a 1 módulo 4. Módulo 4. Né? Foi uma das propriedades que eu passei na aula anterior. Então, o menos 1 sobre 7.411, como é que ele vai ficar? Então, posso escrever então que ele é congruente a menos 1 elevado. Não, primeiro, né? Isso se P for congruente a 1 módulo 4. Né? Então você repara o seguinte: 7.411 de fato é congruente a 1 módulo 4. Né? Por quê? Porque a gente vai ter 7.410. Né? A gente tem que saber esse 7.410, quando dividido por 4, deixa resto zero. Se for verdade, significa que ele é congruente a 1 módulo 4. Né? Então aqui dá quanto? Dá 1, sobra 3, desce 4, dá 8, sobra 2, desce 1, dá 5, 1, 0. Não, então não é. Né? Não, ele não é congruente a 1 módulo 4. Mas ele é congruente a menos 1 módulo 4. Né? Então, como é que eu posso reavaliar? Acho que essa propriedade tem uma outra parte. Ele é congruente a menos 1 é fato, né? Porque aí passando somando vai ficar 7.412. Né? E 12 é dividido por 4. Né? 12 dá para dividir e a divisão ficar exata. Né? Então, deixa eu ver. Como é que fica essa propriedade mesmo? Não. Vamos dar uma olhada aqui. A forma mais completa de você colocar essa propriedade fica assim, ó. Isso aqui vai ser igual a 1, né? Pode ser... Não. Menos 1 sobre P, símbolo de Legendre, é igual a 1, né? Se a gente tiver P congruente a 1 módulo 4. E vai ser igual a menos 1 se o P for congruente a menos 1 módulo 4. Né? É assim que é o enunciado mais completo daquela propriedade. Ok? Então aqui a gente vê que é congruente a menos 1 módulo 4. Então o resultado dele é menos 1. Né? Então isso aqui, ó. Opa. É igual a menos 1. Ok? Ou seja, esse primeiro termo aqui dá menos 1. Então isso aqui nada mais é do que menos 1872 sobre 7.411, né? Símbolo de Legendre determinado dessa forma. Né? E 1872 ele não é primo, né? A gente, é óbvio ver isso por ele ser par. Tá? Então, como é que a gente pode escrever ele em fatores primos? Né? Vamos colocar aqui, ó, continuando a conta. Menos 1872, 7.411. Né? Vai ser igual a menos 1872, pelas contas que eu fiz aqui, deu 16 vezes 117. Né?
ambos não são primos, mas vamos colocar aqui dessa forma, por enquanto. Bom, é interessante colocar assim por enquanto, por causa do seguinte, ó. O 16 sobre 7.411, ele pode ser escrito como 2 a quarta sobre 7.411, multiplicado por 117 sobre 7.411. Né? Aí tem uma outra propriedade dos símbolos de Legendre que diz o seguinte, ó, que eu mencionei na aula anterior. A ao quadrado sobre algum número primo P, né, é igual a 1. E onde esse A aqui é qualquer número, né, que seja coprimo, né, com o P. Isso para todo A, todo MDC entre A e P igual a 1. Tá? E se enquadra perfeitamente na nossa questão. Né? No caso do 2, ele é coprimo com 7.411 e está satisfazendo a propriedade. Né? 2, basta você considerar o... Deixa eu ver, o 2 ao quadrado, né? Pode considerar como 4 ao quadrado, né? Ou 2 a quarta fica melhor. Vou fazer assim. Dois ao quadrado e aqui 2 ao quadrado. Né? Dá a mesma coisa. Multiplicado por 117 módulo 7.411. Tá? Então, aí se aplica perfeitamente a situação da propriedade. Então, esse daqui dá 1 e esse daqui dá 1 também. Certo? Então, ó, veja que estamos conseguindo ir diminuindo aos poucos. Antes tínhamos menos 1872 sobre 7.411 e agora temos que isso aqui equivale a calcular 117 sobre 7.411. Né? Já é um progresso considerável. Né? Tem um sinal de menos aqui na frente também, que eu não coloquei. Né? Então, pelo teorema da reciprocidade quadrática, a gente pode escrever isso aqui como menos 7.411 sobre 117. Né? Inverter. Basicamente invertemos aqui. Tá? Então, beleza. 7.411. Né? Aí aqui vamos lembrar o seguinte, ó. 7.411 sobre 117 nada mais é do que uma outra forma de escrever o seguinte, ó. 7.411 congruente a alguma coisa módulo 117. Tá? E, bom, pelas contas que eu fiz aqui, esse resto é 40. Certo? Então, eu posso escrever, né? Não, aqui eu acho que eu pulei uns passos. Vou fazer assim. Vou mostrar o passo intermediário para não ficar tão confuso. Né? Isso aqui, na verdade, equivale à equação x ao quadrado, né? Congruente a 7.411 módulo 117. Certo? Porém, eu posso escrever o seguinte, 7.411, como ele é muito maior do que o 117, vamos descobrir se tem um resto menor, né? De fato tem que ter. E o resto dessa divisão, pegar o 7.411 e dividir por 117, vai dar resto 40. Tá? Foi esse passo anterior aqui que eu tinha pulado. Mas é bom colocar aí para não ficar tão jogado, né?
Então, significa que eu posso reescrever essa equação inicial nossa aqui, né, essa equação não, esse símbolo inicial de Legendre, ele pode ser traduzido em um símbolo mais simples, né, que é o 40, né, sobre 117. Tá? Então, isso aqui pode ser escrito como menos 40 sobre 117. Então já foi uma redução muito considerável, né, até agora. E vamos ver. Temos propriedades para poder trabalhar isso, né? Então vamos colocar o menos 40. Não, menos está fora, né? Menos 40 sobre 117. Podemos escrever, né, decompondo o 40 em seus fatores primos, como 2 ao cubo vezes 5, certo? Então 2 ao cubo vezes 5 sobre 117. Então, isso aqui dá para utilizar a propriedade anterior, né? Essa daqui, ó. Vamos ver. Só se eu fizer o seguinte, ó, 2 vezes 2 ao quadrado vezes 5 sobre 117. Aí eu posso escrever isso como um produto de símbolos de Legendre, né? Então fica 2 sobre 117 vezes 2 ao quadrado sobre 117, que a gente já sabe que vai dar 1, né? Vezes 5 sobre 117. Então, ó, esse aqui, como eu disse, eu coloquei dessa forma só para poder utilizar essa propriedade aqui, que a gente já tinha mencionado. Tá? Então, temos aqui 2 ao quadrado sobre o número primo. Né? Não, mas o 117 não é primo, né? Dá 9, divide por 9. Tá, vamos ver. Deixa eu ver como eu vou escrever isso. Acho que é nesse passo que a gente vai utilizar. Deixa eu apagar aqui antes, né? Nesse passo que a gente vai utilizar os símbolos de Jacobi para poder saber, né? Vamos dar uma olhada, porque o símbolo de Jacobi, a ideia é basicamente a estrutura do símbolo de Legendre, porém com denominador não necessariamente primo. Então, vamos ver como é que isso ficaria. 217. Então vamos escrever assim, ó. Menos 40 sobre 117 vai ser igual 2 sobre 117, né? Agora símbolo de Jacobi, vezes 2 ao quadrado sobre 117, vezes 5 sobre 117. Então, é isso, né? O 117, vamos decompor em seus fatores primos. Divide por 3, né? Porque é a soma dos algarismos dá 9. Então, 2, 7... Quanto dá, gente? 117 sobre 3. 3, 2, 7, 9. Dá 39. Né? 39 também divide por 3. Né? Que dá 30, então dá 13, né? 13. E aqui por 13 que dá 1. Né? Ou seja, 3 ao quadrado vezes 13. Né? Então, por exemplo, vamos calcular cada um desses símbolos de Jacobi aqui separadamente, para ficar mais fácil. Né? Fazer assim. 2 sobre 117 vai ser igual
ao símbolo de Legendre novamente, né? 2 sobre 3 ao quadrado vezes 2 sobre 13. Né? E 2 sobre 3, né, a definição vai ficar congruente (2 elevado a 3 menos 1 sobre 2, módulo 3. Né? 3 menos 1 é 2, 2 sobre 2 dá 1. Então aqui ó, vai ficar 2 sobre 3, congruente a 2, que por sua vez é congruente a menos 1, módulo 3. Tá? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. 2 sobre 3, né? Símbolo de Legendre de 2 sobre 3 dá menos 1, então vamos ter menos 1 ao quadrado. Tá? E símbolo de Legendre de 2 sobre 13 vai ser congruente, novamente, 2 elevado a 13 menos 1 sobre 2, módulo 3, ou módulo 13. Né? Então, 2 sobre 13 vai ficar congruente, 2 elevado a 13 menos 1 é 12, 12 sobre 2 dá 6. Né? E 6, não quer dizer, 2 a sexta, né? 2 a sexta dá 64. Ele é congruente a quanto? Módulo 13. Né? Então vamos pegar aqui, ó, 64 dividido por 13, vai ficar... Quanto dá isso aí mesmo? Deixa eu ver, por 4 dá 52, né? Por 5. Por 5 daria 65, né? Então, significa que é congruente a menos 1, módulo 13. Então, aqui é menos 1. Resultado, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 multiplicado por menos 1 dá 1. Certo? Então, temos aí ó, o primeiro símbolo de Jacobi dá 1. Né? O segundo, você vê que é um negócio trabalhoso, né? Mas assim, quando a gente pega o jeito, dá para fazer mais rápido, né? Que é que eu estou abrindo todas as contas o máximo que eu posso. Né? Professor, não seria 1 vezes menos 1? É, isso mesmo, aí faltou menos aqui, né? Obrigado. Aí eu falo uma coisa e escrevo outra, né? Impressionante isso. Então, pensamento acelerado. Na verdade é quase que uma dislexia mesmo. A gente faz... Se vissem minha letra cursiva, vocês iam entender o que eu estou falando. Então, 2 ao quadrado sobre 117. Então vai ficar... Na verdade, nem precisa, né? Não, nem precisaria ter utilizado esse recurso por causa do seguinte, ó. Aqui, na verdade, 2 ao quadrado sobre 117 não precisa ser calculado. Porque, olha só, posso simplesmente multiplicar por outro símbolo aqui. Ó. Né? Vezes 5 sobre 117. Né? Porque aqui, né, eu fiz dessa maneira aqui em cima, mas não precisava, né? Não precisava. Eu poderia ter colocado um terceiro termo, né? 2 sobre 117. Tá? Mas já que está assim, isso facilita, né? Porque a gente já calculou esse, então vale para todos os outros. Né? Agora só precisamos calcular o símbolo de Jacobi 5 sobre 117. Né? Aí, mais uma vez, né, a gente já sabe que o 117 vai dar 3 ao quadrado vezes 13. Então isso aqui vai ficar como símbolo de Legendre 5 sobre 3 ao quadrado vezes 5 sobre 13. Tá? E vamos ver quanto dá isso aí. Primeiro, 5 sobre 3.
né? Então, fazendo aqui o passo a passo, vai dar 5 elevado a 3 menos 1 sobre 2, módulo 3. Né? Então, vai ficar 5 elevado a 3 menos 1 é 2, 2 sobre 2 dá 1, fica 5 mesmo, né? 5, que por sua vez... Não, deixa eu escrever aqui direito. 5 sobre 3, né? Congruente a 5 elevado a 1, né? Que por sua vez é congruente a menos 1 módulo 3. Né? Aí por que menos 1 módulo 3? Porque esse menos 1 passa para o outro lado somando, vai ficar 6. 6 dividido por 3 deixa resto 0. De fato é verdade isso. Né? Essa equação é verdadeira. Então para que isso aconteça eu preciso que o resto aqui seja menos 1. Né? Então 5 sobre 3 dá menos 1, então fica menos 1 ao quadrado. Vezes. Embaixo 5 sobre 13. 5 sobre 13, por definição, é 5 elevado a 13 menos 1 sobre 2, módulo 13. Então, 5 sobre 13, congruente a 13 menos 1 é 12, 12 sobre 2 dá 6, então fica 5 elevado à sexta potência. Né? E agora, isso aí é congruente a quanto módulo 13? Né? Aí é onde a gente vai brincar com as congruências de novo. Por exemplo, sabemos que 5 ao quadrado é congruente a quanto módulo 13? Deixa aqui resto, quando dividido por 13. O menor possível, né? Bom, menos 1, né, gente? Por quê? 25 congruente a menos 1 módulo 13. O que isso significa? Se eu passar o menos 1 para cá subtraindo, somando, né? Já que ele vai com outro sinal trocado, vai ficar 26. E 26, ao ser dividido por 13, deixa resto 0, é uma divisão exata. Tá? Então é menos 1 o resto. Portanto, significa que se eu elevar o cubo em ambos os lados, né, pegar aqui 5 ao quadrado, elevar o cubo, né, congruente a menos 1 e também elevar ao cubo, o que a gente vai ter? Eu vou ter 5 elevado à sexta potência congruente a menos 1 ao cubo, menos 1. Então deixa resto menos 1 quando dividido por 13. Então significa que esse termo aqui, ó, a gente estava tentando calcular, dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Tá? Então esse aqui dá menos 1. Então, calculando dessa forma, né? Então o resultado disso tudo dá 1 vezes 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. Tá? Deixa eu só ver se eu não... É isso mesmo. 40... É porque eu esqueci de colocar esse menos aqui na frente, né? No final das contas. Esse menos aqui. Tem um menos aqui. Aqui também. Então vai ter um menos bem aqui também. Então aqui seria menos 1. Logo daria 1. Né? Bom, acho que está certo até aqui. Né? Deixa eu ver se eu não errei nada. 5 sobre 117.
É porque tem uma outra maneira que eu poderia ter feito esse último símbolo de Jacobi, né, o 5 sobre 117. Poderia ter aplicado a versão dele do teorema da reciprocidade. Tá aqui, ó. Poderia ter feito isso, feito a inversa, né? Na verdade, eu acho que seria mais seguro do que do jeito que eu fiz, porque envolve menos conta. Tá? Então, deixa eu ver aqui, só para vou fazer ele, só para ver se eu não errei alguma coisa aqui, né? Para ver se eu não errei o sinal. Então eu teria o que eu tinha mesmo? Era 5 sobre 117, né? Aplicando o teorema da reciprocidade, isso dá o quê? Cadê? Aqui, ó. Menos 1 elevado ao denominador desse, menos 1. Menos 1 elevado a 117 menos 1 sobre 2, multiplicado por 5 menos 1, então vai dar... É isso mesmo, 5 menos 1 sobre 2, multiplicado por 117 sobre 5. Né? Para poder fazer a inversão, a gente vai ver qual sinal vai resultar, né, dessa inversão aí. Então, o 5 sobre 117, né, o símbolo de Jacobi 5 sobre 117, vai dar menos 1 elevado. 117 menos 1 dá 116 sobre 2. Né? 116 sobre 2 dá 58, né? Acho que é isso. 5 menos 1 sobre 2 dá 4. 4 sobre 2 dá 2. Então dá... aqui dá um número par mesmo, né? Então isso de fato vai resultar em 117 sobre 2 positivo, né? E o 117, ou sobre 2 não, sobre 5, desculpe, né? E o 117 sobre 5, 117 era o que mesmo? Era 13 vezes 9, né? Então isso aqui pode ser escrito como 3 ao quadrado sobre 5 vezes 9. É 9 mesmo? Tô confundindo aqui. É 13. É 13, né? Ah, sim. Isso aí, obrigado. O 9 já usei, né? Então 13 sobre 5. Né? Então, esse primeiro aqui, ó, 3 ao quadrado sobre 5 vai dar 1. Né? Por causa dessa propriedade. Cadê? Essa aqui, ó. A gente usou lá em cima. Quando eu tenho um inteiro qualquer, né, elevado ao quadrado sobre o número primo, sendo que eles são primos entre si, o resultado desse símbolo de Legendre é 1. Aí falta calcular o 13 sobre 5. Né? Ao 13 sobre 5 é só você aplicar a definição. Isso aqui é congruente a 13 elevado a 5 menos 1 sobre 2. Módulo 5. Né? Ou seja, símbolo de Legendre 13 sobre 5 é congruente a 13, 5 menos 1 dá 4, 4 sobre 2 dá 2. Né? Então dá 13 ao quadrado, que é congruente a quanto módulo 5? Né? Bom, o 13... vamos ver, 13... A gente tem assim, fazer devagar, né? 13 é congruente a... Posso colocar até 3, né? Módulo 5. Né? Então, se eu elevar ao quadrado, 13 ao quadrado, congruente a 9, que por sua vez é congruente a menos 1. Módulo 5. Então, aqui é menos 1. Né? Então, esse aqui daria
menos 1. Resultado, né, símbolo de Jacobi 5 sobre 17, no fim das contas dá menos 1. A gente chegou, foi nisso mesmo? Foi, menos 1. Ah, tá, só queria certeza, né? Então, isso aqui é só um passo intermediário, não, um passo alternativo, tá, gente? Isso aqui que eu fiz. Foi aplicando... Na verdade, eu acho que foi um, professor, não? Oi? Que tinha eu acho que foi um, na verdade. Que Foi um? lá em cima. Cadê onde eu achei? Tem um menos antes do parênteses. Ah, sim, com esse menos aqui, né? Então... Isso. O menos antes do parênteses e esse menos dentro, né? Não era isso? O 5 sobre 17, no fim das contas eu cheguei em menos 1, né? Pela outra forma de calcular, certo? Aí eu só queria utilizar aqui a lei da reciprocidade para saber se eu ia chegar em menos 1 também, né? E a gente chegou aqui, ó. Ah, sim, entendi. Menos 1, essa é a ideia, tá? Então esse menos aqui já era do problema mesmo, né? Esse primeiro. Esse outro, que está entre parênteses, é aquele que a gente encontrou, né? Então, bom, fizemos aí fazer a avaliação do símbolo de Legendre, né? O que que significa? Portanto, o símbolo de Legendre menos 1872, né, sobre 7411 é igual a 1, certo? Isso significa que existe uma equação diofantina quadrática x ao quadrado congruente a... como é que eu vou escrever? Menos 1872 módulo 7411. Existe, de fato, uma solução para essa equação, né? Como que eu sei disso? Porque deu 1 o símbolo de Legendre. Ok? Aí, qual é essa solução? Eu não faço a mínima ideia. Provavelmente alguém interessado vai fazer um programa, né, com essas informações para poder calcular as soluções possíveis. Porque fazer isso aí na mão é um trabalho bem complicado. Ok? Sei que envolve muitos passos e tudo, mas no geral, deu para compreender bem o objetivo até aqui ou não? Não? Eita. Deu sim, professor. Só aquela parte ali, dá pro senhor só voltar ali um pouco em cima? Qual? Na definição da fórmula. Lá em cima, no começo? Não, mais para baixo um pouco. Aí, essa parte. É só essa parte que ficou um pouco confusa, mas ao decorrer da resolução ficou um pouco claro. Você fala de escrever isso dessa forma? Isso. Ah, sim. Porque isso aqui em cima é a definição, né? Aí, na aplicação dos problemas, muitas vezes você pode aplicar isso dessa maneira aqui. Eu teria que fazer a demonstração, né? Eu fiquei de fazer um vídeo, né, com essa demonstração para mostrar por que isso aqui é possível. Mas, bom, no momento, faço o seguinte, tem muito material, você encontra principalmente, não em livros, mas... Quer dizer, pelo menos em livros, deixa eu ver onde dá para encontrar. No livro do Plínio, né, Introdução à Teoria dos Números, né, o José Plínio de Oliveira, né, se não me engano, no livro dele tem essa demonstração. Mas a dele é meio... usa uma notação muito carregada, eu não gosto muito, né? Onde você vai encontrar uma demonstração mais interessante talvez seja no livro Elementos de Aritmética, do Abramo Refez, né? Eu acho que ele utiliza a abordagem geométrica, né, para demonstrar o teorema, tudo. E acho que durante a demonstração fica mais claro por que a gente consegue fazer isso, tá? Mas assim, se no momento você conseguir entender pelo menos a aplicação, já é um grande progresso, né? Porque
esse tipo de... Nessa parte do curso eu acho interessante isso, focar menos nas demonstrações, embora, né, tem que ter uma ou outra, e mais em entender mesmo a aplicação dos resultados em resolução de exercícios. Tá? Então, se você conseguir no momento entender a aplicação, você já está progredindo muito bem, ok? Então, mais alguma dúvida até aí, gente? Algum comentário, alguma coisa a respeito? Não? Bom, então é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Né? Qualquer coisa podem mandar dúvidas lá pelo Telegram. E no mais, então até a próxima aula. Né? Depois eu vou ver lá para quando ficou marcado a avaliação, né? Mas dou um aviso prévio antes lá no grupo, né? Com a máxima antecedência possível quando for. Mas eu sei que já deve estar perto, né? Ok. Então dei uma treinada aí com a lista e tal, não deixa pra cima da hora não, beleza? Então, nesse caso, boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Até.